Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu. Hoje nós temos aqui a presença do nosso irmão Sebastião de Oliveira, de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, que compartilhava a sua experiência de vida, as provas, situações difíceis em que ele enfrentou, mas com a palavra do Senhor, Deus trouxe um fortalecimento espiritual, a cura, a restauração do seu coração. E eu gostaria de compartilhar contigo a respeito do louvor, né? Que eu sei que o irmão já comentou aqui também, que sempre se identificou com louvor. Quais são as experiências que você já teve com louvor? Eu sei que o irmão também recebeu alguns louvores da parte de Deus, letras. Como é isso? Como Deus trabalha no teu coração? Em relação ao louvor, assim, é sempre a parte que mais o Senhor usa, né, para me constranger, assim, para me tocar, assim, né, o louvor, assim, sempre foi, né, desde o início. A melodia, né, misturada com a palavra de Deus, né, a palavra cantada, como a gente diz, né, é uma benção porque vai lá e penetra lá no mais íntimo, né, pelo menos em mim funciona assim, né, e desde pequeno, assim, Deus já tinha um propósito, né? Eu creio, assim, eu comecei aprendendo primeiro, né, teclado, depois, uns anos depois, o violão, assim, né? O Senhor me capacitou, assim, também, né? E desde ali o Senhor sempre foi desenvolvendo, assim, né? Só não desenvolveu mais, assim, porque, né, a gente às vezes relaxa um pouco, né? Mas o Senhor deu muita graça, assim, o Senhor acrescentou muito, assim, inclusive, né, trazendo louvores, né, trazendo melodias para colocar na palavra, né, e é uma bênção quando o Senhor te toca, assim, né, num louvor, assim, é maravilhoso. Eu tive uma experiência uma vez, que foi o louvor do Salmo 91, né, Tua Verdade é Escudo, né. Esse louvor, eu me lembro um dia de manhã, onde eu tava em casa, assim, eu me lembro que eu tava muito angustiado, assim. Eu nem me lembro o que era, assim, mas eu lembro que eu tava muito angustiado, assim. Eu me lembro que até eu chorava, assim. Até o pessoal em casa se preocupou comigo, assim. E eu me lembro que daí eu ia orar naquele dia de manhã, porque tinha o relógio de oração naquela época era o horário, né, naquele momento, assim. E eu já nem conseguia, né, orar, mas daí eu pedi pro meu pai, né, orar comigo, e ele orou por mim, orou junto comigo. A gente abriu a palavra, a gente abriu no Salmo 51, no Salmo 91, a gente, né, orou ali, né, ele orou, a gente orou, o Senhor fez uma obra, né, maravilhosa ali. E quando a gente terminou, assim, eu fui pegar o violão, assim. E aí, quando eu peguei o violão, eu comecei a tocar algumas notas, assim. E eu vi que aquilo dava uma melodia, assim. E eu, mas isso pode ser um louvor, né? E aí eu fui abrir a palavra, assim, eu me vi na mente o Senhor, assim, perguntava, assim, qual é a palavra, assim. E naquele momento, assim, me veio o Salmo 91, assim, porque eu não me recordava de nenhum louvor, assim, com o Salmo 91. E aí eu abri lá no Salmo 91 e peguei o violão e fui tocando em cima, assim. Aí o Senhor me mostrou o refrão e depois foi mostrando as demais partes, assim. E ali o Senhor fez uma obra, né? Porque desde aquele momento, assim, eu me lembro que teve um outro dia também, né? Que daí um irmão me pediu um auxílio, né? Ele estava também num momento desses de angústia, assim, estava angustiado, precisava de um auxílio. E eu fui com ele até a casa dele, a gente orou junto e a gente louvou esse louvor, e o Senhor fez grandes obras também, né? Então eu vejo que o louvor, assim, como ele liberta, como ele tem esse poder, assim, de abrir, né, os corações, assim, da gente para que Deus tem para nós, né? E muitas vezes, né, quando a gente tá, né, às vezes num culto ou até mesmo em casa, assim, né, eu vejo que como o louvor, assim, ele me abre, assim, até para poder orar, até para poder, né, às vezes, né, se chegar na presença do Senhor, assim. E no meu caso, assim, quando eu pego o violão, assim, né,
Às vezes eu toco 1, toco 2, toco 3, toco 4, ali o Senhor vai amansando, vai dando aquele... Tu vai começando a sentir mais a presença do Senhor, assim, né? Então, muito tempo, assim, a gente vem louvando o Senhor aí, né? E pedindo pro Senhor, né, que dê a graça pra gente cada vez mais, né, se esforçar, assim, para que o Senhor possa nos usar mais, porque às vezes Ele quer nos usar muito mais e às vezes a gente, tranca, né, o que Ele quer fazer, né, mas eu creio que Ele vai romper muito mais ainda, em nome de Jesus. Amém, com certeza. Então você que está tentando aprender ou que pensa em aprender e não sabe se vai conseguir, comece a buscar as aulas, né? Agora nós temos essa novidade de aprender o violão. Ali na TV Menorá você pode acessar aos sábados ao meio-dia, sempre tem a aula de violão para que você possa exercer esse dom e que talvez você pense, eu não consigo, louvor não é para mim, mas a palavra de Deus diz que todos devem louvar, né? Porque a gente não está aqui para o entretenimento, para as pessoas acharem o louvor maravilhoso, mas é para Deus curar o nosso coração, né? Então talvez você não vá tocar maravilhosamente bem, mas você vai estar ali na presença do Senhor, louvando, cantando, como o nosso irmão falou aqui, que o louvor liberta. Então aproveite esse momento, essa oportunidade que você tem. Se você perdeu as aulas, que elas são sequenciais, você pode acessar na página do YouTube da Rádio TV Menorá, e ali tem todas as aulas onde você pode estar ali se aperfeiçoando, buscando o Senhor, que com certeza nós temos aí muitas oportunidades de louvar, de aprender a louvar, então não podemos perder, né? Temos que ir lá enfrentar a nossa vergonha, nosso orgulho ou medo, ou achar que a nossa timidez, e deixar que o Senhor trabalhe nessas áreas para que todos nós possamos louvar, né? Às vezes falta irmãos que vão fazer louvor nos grupos familiares, falta muitas pessoas para preencher esses grupos, para auxiliar, então você pode ser aí um levita na casa do Senhor, né? Todos nós devemos louvar o Senhor e estar nos dispondo, né, para que o Senhor opere a sua vontade. E eu gostaria também de perguntar como está sendo o trabalho do evangelismo aqui na cidade de Cachoeira do Sul, que o irmão frequenta, com certeza tem muitas experiências de evangelizar e levar um material. Amém. O trabalho de evangelismo, assim, eu posso afirmar, assim, com certeza é uma bênção. É algo, assim, que todos deveriam experimentar, assim, não só porque... né, para algum benefício próprio, não por isso, né, porque é muito bom pra gente, assim, como o Senhor acrescenta, né, pra gente, assim, quando a gente se dispõe a servir Ele, né. É dando que se recebe, né, então vai lá levar a palavra, mas na verdade nós estamos recebendo muito mais, né. Exatamente. E tudo que o Senhor despertou em mim para servir Ele, né, foi através de um versículo aqui até que eu queria ler, que tá no capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15, né, que diz que pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse foi um versículo assim foi um dos versículos que o Senhor usou assim para me tocar, né, para me constranger mesmo, como diz ali, né? Porque é o amor que Ele deseja de nós quando a gente faz esse trabalho do evangelismo, né? Ele não quer que a gente só vá levar conhecimento, vai levar alguma coisa que a gente acha que é interessante levar para as pessoas. Ele quer que a gente leve o amor, né? O amor dele para as pessoas. E eu vejo como faz diferença quando a gente tá lá inclinado, né, com amor para fazer aquilo ali, como o Senhor tem a liberdade até de te usar mais, né? E eu vejo como as pessoas, né, que não conhecem a palavra do Senhor, que não conhecem o Senhor, têm essa sede, né, que nem sabem, né, uma carência, né, um sentimento assim, né, que elas nem mesmo compreendem, mas a gente sabe que é o amor de Deus que elas precisam, que foi isso que Deus, né, fez conosco também, né? A gente não sabia, mas o que a gente precisava era o amor de Deus, né? E foi isso que me constrangeu, como diz nesse versículo, foi o amor de Cristo, né, que me constrangeu quando isso entrou no meu coração, que eu fui entender por que meu propósito, por que eu fui criado, por que Deus trabalha na minha vida, né? Que é para me constranger
viver para Ele. E nesse trabalho do evangelismo é uma obra muito interessante, muito maravilhosa, assim, porque Deus traz várias experiências pra gente, assim, né? A gente chega em casa muitas vezes humildes, né? Mas as pessoas se interessam e adquirem, né, um material, assim, né? E te recebem, né, nas casas, assim, né? E tu consegue conversar, né? Tu consegue ouvir as pessoas, né? Que é o mais importante, né? Ouvir as pessoas, né? É uma coisa muito importante, assim, e tu consegue também orar, né, por elas, né? Levar a salvação, né? Cumprir, né, com o que o Senhor fala, né? Do ID, né? Levar o evangelho, né? E muitas experiências a gente tem, assim, né? Eu me recordo de uma experiência que me vem agora, assim, numa casa onde a gente entrou, assim, né? E era uma mãe, assim, uma casa dos fundos, assim. E uma mãe, né, que tinha, se não me engano, 2 ou 3 filhos, eu não me lembro agora. Mas um deles, assim, quando ele olhou pro material, né, aquela criança, ele se apaixonou, assim, né, pelo material, assim, e porque queria que a mãe dele comprasse, né? E a gente via que não era, assim, aquela coisa só de criança, assim, né, de querer, não, me dá, né, aquela coisa, não. Ele queria comprar pra dar pra mãe dele. Ele queria que a mãe dele comprasse pra ela ler, assim, pra ela ler, assim. E a gente via, assim, né, que eles, né, realmente estavam, né, que ela estava, né, querendo mesmo, né, que ela se interessou, ela se interessou até por 3 livros, assim, mas ela naquele momento não tinha dinheiro, né, e ela não, né, mas ela tinha se interessado, mas não tinha dinheiro. E naquele momento, assim, o filho dela pulou lá e disse: não, mas eu tenho, mãe. Não, mas não vai pegar esse dinheiro, tu ganhou de aniversário ontem. E ele: não, mas eu quero, mãe, eu quero comprar pra ti, quero comprar. E aí: olha, mas se tu te arrepender depois... Não, mas eu quero, mãe, eu quero, né? E foi que o Senhor foi convencendo ela, foi uma batalha, ela resistindo, assim. Mas o Senhor convenceu ela, assim, e ele foi lá e prontamente pegou, né? E ela tava meio indecisa qual escolher, até aí ele pegou e escolheu lá o Cura Interior, né? Ele levou o Cura Interior e pegou o dinheiro dele lá, e prontamente, assim, né? E não foi nada assim... e nunca nada é forçado, assim, né? O Senhor toca nos corações, né? Porque as pessoas acham que o evangelismo com os materiais, assim, é benefício financeiro, mas a gente sabe que não é. A gente sabe que levar a palavra muitas vezes tem custos, né? Os materiais mesmo, os livros, né? A gente sabe que é preciso, né? Sabe que o reino precisa também, né, do financeiro, né? E através dessa experiência, assim, isso me ministrou, né, como aquele versículo, né, que diz que a gente tem que ser como uma criança, né, para entrar no reino dos céus, né, que não tem aquela maldade, né, que tem a pureza, né, que o Senhor quer de nós. E foi uma experiência bem interessante que nos marcou, assim, nos chamou a atenção, assim, né. E a gente vê, assim, como falta mesmo é o povo de Deus, né, que já conhece a palavra, que já teve experiência com o Senhor, se dispor, né, para fazer esse trabalho, porque vale a pena. E a gente também, como tu disse, né, é dando que se recebe, né, a palavra diz, né, melhor é dar que receber, né. É a mais pura verdade. Quando a gente se doa e ainda com amor, né, o Senhor acrescenta muito mais para nós também, assim, a paz, né, e a alegria dele, né, que vem dele, né, de saber que a gente está servindo ele, né, uma alegria que é diferente, não é a mesma alegria que a gente tem, né, no mundo, assim. Com certeza. E muitas surpresas o Senhor nos prepara quando nós vamos enfrentar, vamos evangelizar através do material, que é a direção que o Senhor trouxe, porque hoje as pessoas, a gente já está num formato, né, que a gente não recebe um pastor com bons olhos ou uma igreja, porque houve erros, então as pessoas já estão armadas, não sabem muito bem se vão aceitar, se não, mas através do material a pessoa pode estar lá se edificando na sua casa, no horário dela, e ela vai ver que ali tem a palavra do Senhor, que ali tem a verdade, e ela pode se libertar. E às vezes a gente lá falando formalmente, né, evangelizando formalmente, falando de Jesus, talvez as pessoas não vão aceitar da mesma maneira, né? Mas levando essa palavra através de CDs, livros, essa libertação através de Cristo Jesus, elas vão receber, porque elas adquiriram aquele conteúdo e agora
o próprio Cristo vai trabalhar aquilo no seu coração, o próprio Cristo vai ministrar e vai testificar no seu coração. Então é maravilhoso. Aqueles que querem se dispor a estar evangelizando através dos materiais, isso é muito gratificante, é maravilhoso esse trabalho que está sendo realizado e muitas pessoas estão sendo salvas e às vezes até a surpresa, né? Porque a gente vai lá achando que vai encontrar uma determinada situação e Deus prepara coisas novas, traz novidades, o Senhor opera curas e maravilhas, então precisamos estar abertos para o fluir do Senhor. E para nós encerrarmos, gostaria que o irmão compartilhasse hoje o que você sente que Deus está trabalhando no teu coração, que o Senhor está operando, porque já falamos do passado, falamos das coisas que o Senhor te trabalhou, te usou, e hoje, nesse momento, o que o Espírito tem feito? Dá pra dizer que de tudo um pouco assim, né? Mas eu vejo que o Senhor tá trabalhando assim no sentido da gente se voltar, né, completamente para Ele, né? São várias circunstâncias assim que a gente passa assim, né? Mas pra gente entender, né, que aquilo é o Senhor trabalhando, que qual é o propósito assim que o Senhor tem com aquilo ali, né? A gente precisa estar em contato com a palavra, né? A gente precisa estar buscando, né? E às vezes muitas coisas nos distraem ainda, né, da palavra. Né, quem está assistindo às vezes, né, muitas coisas podem te distrair, né? Mas não pode deixar de estar meditando no livro da lei, como diz lá na palavra, né, de Josué lá, né? Aquela palavra, né, ela diz também mais embaixo ali, ser forte e corajoso, né? E a gente tem que ter coragem, né? A gente precisa de muita coragem, né? Para deixar os desejos que a gente tem, né, de coisas que a gente gosta, assim, para provar da palavra de Deus e ver que realmente não tem nada melhor, né? E quando tu prova e tem essas experiências assim, tu tem a certeza assim de que não tem nada melhor. Tu pode até tentar, né, querer, né, colocar alguma coisa no lugar, mas não tem, né? E essa ideia assim, o que o Senhor tem trabalhado assim para, né, consolidar isso dentro da gente, né, de que não tem nada melhor do que Cristo, de que a gente precisa se entregar para Cristo, né? Porque Ele fez, né, o Senhor faz de tudo por nós, né? Ele nos regenerou, né? Nos deu uma nova vida, nos salvou, né? Nos perdoou os pecados, né? E isso já é um motivo muito grande pra gente agradecer, por mais que a gente não se lembre e passe despercebido todo dia, né, por nós, assim, mas é um motivo a gente agradecer, a gente poder ser um filho do reino, assim, né? E o Senhor tem trabalhado nisso, né, de consolidar isso dentro de nós, assim, consolidar isso dentro de mim, assim, de que eu preciso me voltar para Ele, de que Ele tem que ser o primeiro no meu coração, apesar de muitas coisas, assim, a gente às vezes, né, desejar e querer, mas que Ele tem que ser o primeiro no meu coração, né? Porque se eu obedeço a Ele, e se eu creio e coloco Ele em primeiro lugar, as demais coisas Ele acrescenta, né, como Ele prometeu na palavra. E tudo está atrelado à minha obediência, né, à palavra, né, e por causa da nossa desobediência é que a gente muitas vezes não pode ser abençoado, né, porque Deus não pode ir contra a palavra dele. Então a gente muitas vezes se priva, né, a gente se priva, né, das bênçãos por causa do nosso endurecimento, né, frente à palavra, né. Mas tudo que o Senhor fala realmente Ele cumpre, e até Ele disse, né, o Senhor Jesus disse em João lá, né, João 16, né, 33, se não me engano, que no mundo passais por aflições, né, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, né. Então quando a gente parar de lutar por nós mesmos, mas lutar, né, com as armas que Cristo nos deu, né, na palavra, assim, a gente vai com certeza obter a vitória. Então nós ficamos por aqui e que você possa absorver tudo que foi falado nesse programa, começar a buscar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, começar a colocar a palavra de Deus logo pela manhã, nas primícias. Nós temos logo ao acordar buscar o Senhor, e aqui diz que é de dia e de noite, né? Então, pensar na palavra, meditar na palavra, falar a palavra, que são os ensinamentos do Senhor, porque Ele diz que
aí nós vamos ser um ramo frutífero, né? Quando nós estarmos cheios do Espírito, nós não vamos liberar ódio, nem amargura, não vamos liberar inveja, ciúmes, justiça própria, mas se nós estivermos cheios dessa palavra, nós vamos liberar o amor, nós vamos liberar a verdade do Senhor em todos os momentos. Então, que Deus esteja abençoando a sua vida. Agradecemos aqui a presença do irmão Sebastião e que o Senhor continue a trabalhar, amém? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.